Arboleda. O Arboleda foi notificado de novo pelo São Paulo. Houve uma nova notificação. Dessa vez a notificação foi bem clara no sentido, você não apareceu para concentrar contra o Cruzeiro, perdeu. Do Cruzeiro para frente, todos os jogos foram citados nominalmente nessa nota, nessa notificação que foi passada para o jogador. O São Paulo dá um novo prazo para o jogador de 10 dias. E aí eu fui perguntar, por que esse prazo de 10 dias? Por que esticar de novo 10 dias, sendo que você já deu 10 dias e na primeira notificação foram 24 horas para ele se reapresentar? E aí me explicaram que 10 dias é o tempo do cara sair de Esmeralda, pegar o carro, ir para Guayaquil, fazer a mala e voltar. Então, São Paulo, juridicamente, dá um tempo para o cara voltar. Ele pode alegar, tipo, me deram 48 horas, mas não consigo chegar aí. É verdade. Então, 10 dias dá tempo de qualquer lugar do mundo você chegar em São Paulo. De você chegar em São Paulo, exatamente. 10 dias a Artemis foi para a Lua e voltou. Exato. E então, assim, o São Paulo está se cercando juridicamente de tudo que é possível para não caber brecha para contestação. Então, o São Paulo usa essas notificações e esse tempo como estratégia jurídica. Outra estratégia jurídica. O São Paulo pagou o salário do Arboleda, mesmo ele não estando no Brasil. Nossa. O salário caiu na conta dele. São Paulo pagou. São Paulo honrou com o compromisso que tem com o jogador que tem contrato. E aí eu truquei. Falei, mas vai pagar o jogador, mesmo ele não estando treinando e jogando, e tendo publicamente imagens dele lá no Equador e tal, e ele tendo contrato aqui? Aí a resposta foi, se deixa de pagar, você cria o quê? Provas contra o próprio clube. Porque assim, ele pode entrar na justiça e falar que não está recebendo e meter o pé. Sabia que não ia me pagar. E aí tem um confronto jurídico. E aí tem um confronto de advogados. Então o São Paulo está se cercando juridicamente de tudo para não caber brecha para ter alguma interpretação de que o Arboleda está sendo lesado. Então, São Paulo está cumprindo todos os ritos ali, todos os compromissos para não ter esse tipo de problema. E aí é importante citar que a entrada na justiça para você pedir a justa causa, ela precisa ter o aval de todo mundo dentro do clube. E ainda há uma discussão interna sobre o que fazer com a Arboleda, né? O São Paulo tinha encaminhado, repito aqui, o São Paulo tinha encaminhado a rescisão de contrato, e essa rescisão de contrato de última hora foram mudados alguns termos pelo empresário do Arboleda, o Pepe Chamorro, e aí a coisa andou para trás. O Arboleda, até eu falei com pessoas próximas, depois do vídeo que a gente publicou aqui do Fala Fonte, algumas pessoas próximas do Arboleda me disseram que o jogador quer resolver o negócio. Quer resolver a situação mais rápido, porque quer novos ares e tal. Mas essa situação de jurídico, de discussão com o São Paulo, de ter voltado atrás, é de quem hoje tem a responsabilidade do Arboleda na questão da representação. Vamos ver os próximos passos. São Paulo notifica o Arboleda, mais 10 dias, continua pagando salário, e agora espera a resposta que vem do jogador e principalmente do staff dele. Não, a postura do São Paulo acho que é a mais correta possível. Mas se eu fosse na pele do torcedor ali, cara, eu não entenderia. Felipe, eu não entenderia. Eu entendo o São Paulo tá correto, tá arcando com tudo que tá planejado. Mas, cara, como é que você paga por um atleta que abandona o clube, larga o clube por uma decisão que, tipo, eu tô irritado com o técnico, tô irritado com a diretoria, eu vou embora. Como é que você continua pagando com salário com um cara que faz isso? Mas é que enquanto o contrato não é rescindido, o São Paulo tem que ir cumprindo com o que tá no contrato. Mas então... tudo bem. E, por exemplo, você dá uma justa causa no jogador... Isso implica isso o jogador pode entrar na justiça e contestar também. Isso. Sim. Então, de repente, se em algum momento a Justiça do Trabalho dá uma liminar a favor do Arboleda, ele tem que se reapresentar. Então, assim, justa causa tem que estar... É o que eu falei, é o que eu trouxe de informação. Para você colocar uma justa causa no Arboleda, tem que estar tudo muito amarrado e tem que estar todo mundo de acordo. Presidente Macis, a diretoria, todo mundo e, obviamente, o Departamento Jurídico de São Paulo, com todas as provas e com todos os argumentos jurídicos ali para não ter nenhuma brecha, para você poder acionar o cara. Então, é uma situação complexa, jurídica, que não é fácil de resolver e que muitas vezes o torcedor
na rede social, na arquibancada, na rua, o torcedor fala, pô, manda embora logo esse cara, pô, você tá pagando pra esse cara jogar, tá vendo? Mas é que assim, cara, uma coisa é você ter o sentimento que o torcedor que tá total na razão. Claro. Mas outra coisa é você preparar as peças jurídicas para isso. Tá certo. Se o dirigente de São Paulo pudesse, ele faria isso também. Sim, claro. E o Hernan já trouxe aqui que o São Paulo não deve nada ao Arboleda. Não tá pagando salário pro cara se divertir no Equador. Pra chegar lá na justiça e falar, ó, a gente tá pagando e o cara foi embora. E aí fica mais fácil pro São Paulo para rescindir o contrato. Não, e outra coisa, o São Paulo, eu ia falar um negócio que até me escapou. Internamente, o Arboleda tá queimado. Com o elenco, com diretoria, com todo mundo dentro do clube. Tá queimadaço. Imagina os líderes vendo um líder, como você já trouxe aqui, abandonar o clube, né? As traças nesse sentido. E o que o Hernan falou, os caras ajudaram ele de diversas formas, até financeiramente, não é? Sim, o São Paulo ajudou. Vai embora. A última informação do São Paulo aqui do lateral esquerdo, Nicolas Boszhard, lateral de 18 anos, que chegou a atuar algumas partidas no início do Campeonato Paulista com o Crespo, foi 5 partidas ali. Pode pintar na seleção da Suíça, acredita nisso? É mesmo? Ele tem passaporte da Suíça, tem da Espanha também. E membros da diretoria da Federação da Suíça entraram em contato com os representantes do Nicolas para afirmar o interesse em contá-lo com ele na seleção da Suíça, para ele se naturalizar, tudo mais, e atuar pela seleção europeia. Ele ainda está analisando, é uma possibilidade, tem apenas 18 anos. A questão de atuar na seleção brasileira mexe com todos os jovens também, né? Ainda mais para um jovem de muito potencial. Mas ele está analisando essa possibilidade. Já foram 3 contatos com os representantes, ele está avaliando, então é uma chance aí que pode pintar. Eu estava puxando aqui Você lembra do Adrianinho? Não era Adrianinho da Ponte? O Adrianinho loirinho. Então, ele não jogou lá pela Suíça? Se não me engano, jogou. Ou se naturalizou para jogar. Eu não vou lembrar, hein? Eu tenho quase certeza, esse mesmo. Loirinho, camisa 8. Não era camisa 8? Camisa 8, 10, sei lá. Não, 10. 10, era 10? Deixa eu ver aqui. Adrianinho, Suíça. Ponte Preta, Suíça. Aí, Adrianinho, jogador da Ponte Preta. É comentarista agora? Ah, não. Comentarista? Não. Ô, louco. O Adrianinho? Não conheço. Acho que eles estão confundindo com o Adriano Pagode. Adriano Pagode que jogou de volante no Santos. O Adriano Santos. Pagode era muito bom jogador, cara. Aí essa do Nicolas é que assim, ele atuou com o Crespo no Campeonato Paulista, Adrianinho. Só que com o Roger Machado ele atuou em apenas uma partida, que ele entrou nos minutos finais contra a Chapecoense, foi aos 90 do segundo tempo. Ele chegou a ser relacionado para vários jogos, mas não entrou. Então ele perdeu o espaço com o Roger Machado. Existe uma indefinição ali, assim, o Enzo Dias é o titular lateral esquerdo, o Wendel também atua, só que tem às vezes a posição meio contestada no São Paulo, e o Nicolas é um jovem muito promissor de 18 anos, que já foi monitorado pelo Stuttgart, já foi monitorado pelo Barcelona para as categorias de base, para o time sub-19 e tudo mais, então é um lateral que está bem visado no mercado, pode pintar na seleção da Suíça e quem sabe ganhar mais minutos do São Paulo. Teve com o Crespo, não está tendo com o Roger Machado. Quando é que Lucas Moura volta a jogar pelo São Paulo? Pergunta é super importante, especialmente depois da contusão muscular de Marcos Antônio. Esse só volta depois da Copa do Mundo. Em relação a Lucas Moura, a previsão é mais otimista. Ele sofreu fratura em 2 costelas e deve estar à disposição do técnico Roger Machado entre 3 e 4 semanas. Dessa maneira, dá para cravar que ele estará à disposição antes do Mundial. Só vale a lembrança de que as competições param por aqui, por conta dos jogos na Copa do Mundo dos Estados Unidos, do Canadá e no México. A última partida antes da paralisação contra o Remo no dia 31 de maio pelo Campeonato Brasileiro. Daqui até lá, o Tricolor faz 13 partidas. E se o Lucas Moura conseguir voltar em 3 semanas, ele ainda estará apto a disputar 7 jogos. Nesse período de 13 partidas, são 2 jogos contra o Juventude pela Copa do Brasil, 4 partidas pela fase de grupos da Sul-Americana, além de 7 jogos do Campeonato Brasileiro. E há uma expectativa importante, interessante em relação ao retorno do Lucas Moura, tratado como um dos jogadores diferentes do elenco tricolor. E o São Paulo perdeu seu principal jogador até a Copa do Mundo. Marcos Antônio sofreu uma lesão muscular e vai precisar de 4 a 6 semanas de recuperação. Diante desse cenário, dá para imaginar que ele só esteja à disposição do técnico Roger Machado assim que o Mundial nos Estados Unidos, no México e no Canadá terminar, se é que o Roger Machado seguirá até lá. Lesão importante sofrida na vitória por 2 a 0 contra o O'Higgins nessa terça-feira. Aí vale a lembrança de que muita gente contestou
a escalação de força máxima em um jogo da Sul-Americana, depois de o São Paulo já ter vencido a partida de ida contra o Boston River. Roger Machado, pressionado, optou por escalar força máxima e vai ficar sem seu jogador durante 13 partidas. Confrontos contra o Vasco fora, Juventude em casa, Mirassol em casa, Milionários fora, Bahia em casa, O'Rings fora, Corinthians fora, Juventude fora, Fluminense fora, Milionários em casa, Botafogo em casa, Boston River em casa e Remo fora de casa. Vale a lembrança de que esses 13 jogos por Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e também Sul-Americana. O que você acha desse desfalque? Só mais uma consideração importante, essa é a primeira lesão muscular que o São Paulo sofre na atual temporada. E número extremamente importante para um São Paulo que nos últimos anos sempre liderou as estatísticas dos clubes com mais jogadores machucados. Houve uma série de mudanças no fim do ano passado, de metodologia, equipamentos e também de profissionais. Importante registrar que essas mudanças foram comandadas por Márcio Carlomagno, CEO que acabou sendo demitido logo nas primeiras semanas de Harry Macis como presidente.